Quando todas as portas parecem fechadas e não há mais saída, Deus abre uma nova porta de esperança para você. Começa agora o programa Mensagens de Paz e Vida com João Ribe Palharim. Hoje com a apresentação de Giancarlo Palharim. Seja bem-vindo e bem-vinda ao programa Mensagens de Paz e Vida. A partir de agora, pense em Deus, pois Ele vai falar poderosamente com você nesta noite. Você vai assistir uma ilustração do Reino de Deus, inédita e emocionante de João Ribe Palharim, contada no Canto pela Paz. Você também não pode perder um testemunho de cura de câncer que aconteceu na Paz e Vida, e você também vai conferir a história de vida de João Ribe Palharim. Quando ele, antes advogado e publicitário de sucesso, decidiu se dedicar única e exclusivamente ao reino e à obra de Deus. O programa está cheio de bênçãos, então não troque de canal, fique com a gente, viu? Mas antes de tudo isso, eu quero te fazer uma pergunta. Você quer ter um ano novo diferente? Você quer ter sucesso? Você quer ter um ano de 2022 bom? Mas como você vai conseguir isso? Você vai torcer com muita força para que isso aconteça? Ou você pretende provocar o milagre? Se você quer fazer acontecer, então vem aí a campanha de oração, 12 semanas de oração para 12 meses de bênção em todas as unidades da comunidade cristã Paz e Vida. E a campanha começa dia 9 de janeiro, viu? Dia 9 de janeiro, domingo, começará esta campanha poderosa de oração. E o pastor João Ribe Palharim estará esperando por você neste dia 9 de janeiro, às 10 horas da manhã, na sede nacional da Paz e Vida. Neste endereço, anote, desde já, não confie na memória, anote este endereço, Avenida Cruzeiro do Sul, 1965, em Santana, na zona norte de São Paulo, ali pertinho do metrô Portuguesa, Tietê, com estacionamento gratuito. O estacionamento é por nossa conta. Eu vou repetir o endereço para você anotar. Avenida Cruzeiro do Sul, 1965, em Santana, Zona Norte de São Paulo, às 10 horas da manhã, domingo, dia 9 de janeiro. O pastor João Ribe espera por você e toda a sua família. Compareça. Vem aí na Paz e Vida. 12 semanas de oração para 12 meses de bênçãos na fé de Daniel. 12 semanas de oração para 12 meses de bênçãos na fé de Daniel. Assim diz a palavra: não temas, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Dia 9 de janeiro de 2022, domingo, dia 12, quarta e dia 14, sexta-feira. 12 semanas de oração para 12 meses de bênçãos na fé de Daniel, na Paz e Vida. Na Paz e Vida. Venha ouvir e dizer as palavras que serão ouvidas pelo céu e que derrubarão todas as barreiras da sua vida espiritual, familiar, sentimental e profissional. Na Paz e Vida mais próxima de você. Para endereços, acesse pazevida.org.br. Dia 9 de janeiro de 2022, domingo, dia 12, quarta e dia 14, sexta-feira. 12 semanas de oração para 12 meses de bênçãos na fé de Daniel. Imperdível. É isso aí, minha gente. Inclusive, neste mesmo dia 9 de janeiro, domingo, nós celebraremos a Santa Ceia do Senhor Jesus na Paz e Vida. E o pastor João Ribe estará esperando por você, que já é batizado nas águas depois de adulto, depois de adulta. Quem é salvo não perde a Santa Ceia. Então, o pastor João Ribe espera por você às 10 horas da manhã na sede nacional da Paz e Vida, no endereço que você já conhece, Avenida Cruzeiro do Sul, 1965, em Santana, Zona Norte de São Paulo. Não falte. Tomai
Comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Às vésperas de sua morte, Jesus Cristo instituiu a cerimônia de aliança mais valiosa de todos os tempos. O cálice da salvação. Celebre a Santa Ceia. Uma experiência que traz bênçãos espirituais para os que dela participam. Fazei isso em memória de mim. E agora você vai assistir uma ilustração do Reino de Deus emocionante que o pastor João Ribe contou de maneira inédita no último Canto pela Paz. Então, se você não pôde estar neste dia, ou se você esteve e quer relembrar esta ilustração que emocionou, que mexeu com tantas pessoas e que vai mexer com você, preste atenção e não se distraia, pois Deus quer falar com você. A ilustração do Reino de Deus de hoje se chama Ruá, o vento do Espírito. Deixa eu te contar uma ilustração, é rápida, é uma ilustração baseada num fato real. Olha só, quando o coronavírus começou lá na China, eles pensavam que era só uma tosse, uma falta de ar, uma espécie de gripe. Mas aí as pessoas começaram a morrer por falta de ar. E imediatamente o governo chinês começou a produzir máscaras e máscaras, e o povo chinês foi o primeiro a se proteger usando máscaras. Milhões e milhões de máscaras eram distribuídas. Milhões e milhões de máscaras. E a gente achava que essa doença, que era uma novidade no mundo, ia ficar só lá na China. Mas imediatamente ela começou a se espalhar para outros países do mundo, e não houve nação que não recebesse essa nova doença, o coronavírus. Mas naquele começo da pandemia, quando não havia vacina, quando era uma coisa muito desconhecida, ninguém sabia como tratar, um dos países que mais sofreu com o coronavírus foi a Itália. A Itália, repentinamente, começou a ter uma pandemia gigantesca, se tornou o epicentro da doença na Europa e no mundo, e os italianos passaram a ser internados aos milhares e milhares, e centenas passaram a morrer rapidamente. A gente aqui no Brasil assistia as notícias na TV e sentia horror por aquilo estar acontecendo na Itália, porque eram carros funerários um atrás do outro, centenas e centenas de carros funerários, os necrotérios lotados, os hospitais superlotados, e a Itália sofreu muito naquele começo da pandemia. E este fato que eu vou contar para você, aconteceu justamente na Itália. Lá, um italiano com 66 anos, começou a tossir, começou a sentir falta de ar, fizeram um teste, viram que era Covid, e internaram ele no hospital. Mas ele não conseguia respirar. Então colocaram oxigênio diretamente nas suas narinas, para que ele não morresse, porque quando você não consegue trazer o oxigênio do pulmão para o coração fica sobrecarregado, se esforçando para mandar oxigênio para o sangue, e o coração para, ele rompe, ele tem um infarto, ele arrebenta, e a pessoa morre, parada cardiorrespiratória. E esse italiano começou a receber muito oxigênio no hospital, ficou internado lá vários dias. Eu sei, na pele, na minha própria pele, o que é isso, porque aqui no Brasil, um ano depois desse italiano que sofreu lá, eu peguei Covid, fui levado para a UTI porque era impossível respirar, e eles me colocaram oxigênio, e eu recebia 80 litros de oxigênio por minuto. Eram
4.800 litros de oxigênio que eu recebia por hora. Em 24 horas, eu consumia 115 mil litros de oxigênio. Nos 15 dias que eu fiquei naquela UTI recebendo essa quantidade absurda de oxigênio, eu recebi 1.728.000 litros de oxigênio. Por isso que eu fiquei vivo. Porque sem oxigênio, sem o ar, eu teria morrido. E aquele italiano lá na Europa, lá na Itália, ele também sobreviveu, porque recebeu muito oxigênio no hospital. Mas o sistema de saúde na Itália é diferente do Brasil. Quando aquele italiano de 66 anos recebeu alta hospitalar, o médico apresentou a conta do oxigênio para ele. E ele teria que pagar 500 euros por dia. 500 euros por dia de oxigênio. O que na moeda do Brasil hoje dá aproximadamente R$3.200. E ele, quando viu a conta, era uma conta muito alta, e ficou olhando para o valor daquele oxigênio. Aquele homem de 66 anos começou a chorar. E ele chorava muito. O médico ficou sem graça, falou: seu Giovanni, o senhor não precisa chorar. Sabemos que a conta é alta, mas o senhor pode parcelar, o senhor pode financiar, pode pegar um empréstimo. E o senhor não deve chorar, porque foi justamente esse oxigênio que o senhor recebeu que salvou a sua vida. Se o senhor não tivesse recebido esse oxigênio, o senhor teria morrido. A conta é alta, é cara, mas foi esse oxigênio que salvou a tua vida. Aí o seu Giovanni falou o seguinte, chorando, não é? Ele falou assim: eu não estou chorando por causa do valor da conta do oxigênio. Eu tenho dinheiro para pagar. Eu estou chorando porque eu tenho 66 anos de vida. E eu respiro desde que saí da madre da minha mãe. E eu fiz uma conta rápida. Nesses 66 anos de vida eu já vivi 24.090 dias. E em todos esses 24.090 dias que eu vivi, eu respirei de graça. Esse oxigênio que Deus me deu, Deus nunca me cobrou. E o que é pior, é por isso que eu estou chorando. Porque eu nunca parei para agradecer a Deus esse oxigênio que Ele me deu de graça. E quando Ele falou isso, os médicos ficaram sentidos também, alguns lacrimejaram. E viram que realmente é uma dádiva. Olha só, eu estou falando aqui com vocês, e em todo esse tempo que vocês me ouviram, os pulmões de cada um de vocês ficou trabalhando, ficou respirando, sem que você mandasse. Quem aqui está respirando? Levante a mão, deixa eu ver. Todo mundo está respirando, e você ficou respirando sem perceber, e sem notar esse ar que está à tua volta. Você não consegue ver o ar. Está sentindo esse vento? Está sentindo essa brisa? Tem uma brisa suave passando. Você nem se deu conta do mistério que há no ar, no mistério que há nesse vento. Então deixa eu te explicar rapidamente para você pegar a revelação da palavra. Você já deve ter lido no livro de Gênesis capítulo 1, versículo 2, que no princípio a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A Bíblia foi escrita em hebraico, e ali no original hebraico, a palavra para Espírito de Deus é ruá. Diga ruá. Diga bem alto, ruá. Esse é o nome do Espírito de Deus em hebraico que está no livro de Gênesis.
E você sabe qual é o outro significado da palavra ruá? Vento. O ar. Isso que você está sentindo aqui. Eu posso garantir a você que o Espírito de Deus está neste lugar. Posso garantir a você que Deus está em toda parte. Quando Deus criou o homem do pó da terra, era só uma estátua de barro. Mas a palavra diz, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, que Deus veio e assoprou nas narinas daquela estátua o sopro de vida. Deus assoprou nas narinas daquela estátua de barro o sopro de vida. Deus assoprou. E o pulmão daquela estátua começou a funcionar. E a palavra diz que ali o ser humano foi feito alma vivente. Quando Jesus estava aqui na terra, ele quis ensinar algumas coisas para um homem velho, que tinha fama de mestre, mas não sabia nada. E Jesus começou a ensiná-lo e disse para ele: o vento sopra aonde quer. Você ouve a sua voz, mas não o vê. E não sabe de onde o vento vem. Olha o que Jesus está falando. E não sabe para onde que o vento vai. E Jesus conclui para aquele homem: assim é todo aquele, toda aquela que é nascido do Espírito, que é nascido de ruá. Está compreendendo? Está vendo a ligação da coisa? E é interessante que Jesus, depois de ressuscitado, ele aparece para os discípulos, e o Evangelho de Lucas diz que ele assoprou nos discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Então, o que nós estamos aprendendo agora, minha gente? Que esse ar de graça, esse oxigênio de graça, é um símbolo do Espírito Santo. Esse vento é o símbolo do Espírito Santo. E nós muitas vezes não sabemos de onde ele vem, nem para onde vai, e nem notamos a presença do vento, e muito menos a presença de Deus. A gente não vê o vento, não vê o oxigênio, não vê o ar, assim como a gente também não vê Deus. Mas Deus está neste lugar. Jesus Cristo disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu presente no meio deles. E quando Jesus ensinava aquele homem sábio esse segredo do vento, comparando que assim é todo aquele que é nascido do Espírito, Jesus explicou mais ainda e disse: na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Tem que nascer da água e tem que nascer do Espírito. Você tem que nascer de novo. João Ribe, como é que eu vou nascer de novo? Aquele homem velho e sábio que falava com Jesus perguntou a mesma coisa. Eu já sou velho, como é que eu posso nascer de novo? Por acaso eu posso tornar a entrar no ventre da minha mãe e nascer? Jesus disse: quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Ou seja, a pessoa que nasce de uma conjunção carnal continua sendo carne. Me perdoe se você acredita em reencarnação, mas você pode reencarnar 1 milhão de vezes e vai continuar sendo carne, e você nunca vai nascer do Espírito. João Ribe, como é que eu posso nascer do Espírito? Está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Sabe do que eu estou falando, não sabe? Lá está escrito assim: mas a todos quantos o receberam, isto é, que receberam Jesus, Deus, ruá, o Espírito de Deus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne. Preste atenção na palavra.
Você vai ler isso nesse pequeno livro que eu te dei. Jesus ensinando. Os quais não nasceram da carne, não nasceram do sangue, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Vou te dar uma excelente notícia. Você não está aqui porque veio ver alguém ou uma pessoa que você gosta, muito menos veio aqui para ganhar um livro. Você veio aqui porque Deus está neste lugar. E o Espírito de Deus te trouxe aqui. E é da vontade de Deus, atenção! É da vontade de Deus agora que você nasça de novo. Você pode ter 100 anos de idade, mas se você receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, você vai nascer de novo agora. É instantâneo, não precisa esperar nada. Você pode esquecer as teorias de reencarnação, de karma, de evolução, esqueça tudo isso. Eu estava lá fora, antes de entrar aqui, e um rapaz me procurou, se apresentou e disse: pastor, aqui antes era o Carandiru, eu liderava o pavilhão 8, eu era do PCC, eu trabalhava com todas as lideranças do PCC, e dentro do presídio, aqui no Carandiru, eu ouvi a pregação do Evangelho, e dentro da cadeia, eu recebi Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e Ele nasceu de novo, se tornou um novo homem. Você está entendendo isso? Você não tem que pagar karma nenhum, ou voltar a nascer carnalmente nesse mundo, para ser uma nova criatura. Você se torna uma nova criatura, você se torna filho de Deus, quando recebe Jesus Cristo, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E sabe o que o Espírito Santo está ministrando no meu coração? Sabe o que o Ruá está ministrando no meu coração? Sabe o que é Ruá, não? O Espírito de Deus, sabe o que Ele está ministrando no meu coração? Que agora mesmo Ele vai fazer muitos partos. Muita gente aqui vai nascer de novo. Você entrou aqui, mas vai sair totalmente novo, totalmente nova. O teu passado vai ser apagado. Os teus pecados serão perdoados. E o teu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro. O teu nome vai estar arrolado lá no céu. E eu sei que enquanto eu falo isso, Ruá, o vento, o Espírito de Deus que está te cercando, ele está entrando também, não apenas nos teus pulmões, mas está entrando aí no teu corpo, para transformar você de dentro para fora. Teu coração vai ser renovado. Você vai receber um coração novo. Você vai receber um espírito novo. Você vai se tornar uma nova criatura agora. E o teu passado, essa é a melhor parte, o teu passado vai ser apagado. E a partir de agora você vai começar do zero uma nova vida de verdade. E sabe o que é melhor? Uma vida cheia do Espírito de Deus. Então, olha o que eu quero fazer. E eu faço isso porque eu recebi ordem, viu? Eu recebi uma ordem do Senhor. Eu recebi uma ordem direta dele. Há muitos anos atrás, ele me disse: toda vez que você pregar, seja para pouca ou muita gente, sempre pergunte: quem quer receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Essa ordem eu recebi dele, porque Ele quer te gerar de novo. Ele quer fazer o teu parto espiritual agora. Ele quer transformar você numa nova criatura, e isso vai ser instantâneo, é como um raio, é na hora. Você não vai ter que ficar esperando, estudando, se aprimorando, é agora. Se você fuma, você não vai fumar mais. Se você se droga, você não vai se drogar mais. Se você bebe, você não vai beber mais.
Se você faz coisas erradas ou ilícitas, você não vai fazer mais, porque o passado ficará para trás. E você vai ter uma nova vida a partir de agora. Então olhem todos para mim. Olhem todos para mim. Quem aqui, ouvindo essa palavra, sabendo que o Espírito de Deus está aqui, e que Ele está em tua volta, e que o Espírito de Deus está falando com você, e Ele quer te gerar de novo. Quem aqui quer nascer de novo e receber Jesus como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Ergue a mão direita bem alto, todos que querem. Quem quer o nome escrito no livro da vida, ergue a mão direita bem alto, bem alto. Olha quantas mãos erguidas, olha quantas mãos erguidas. Coisa maravilhosa. Então faz o seguinte, você que ergueu a sua mão, você pode fazer isso que eu vou pedir agora? Aí mesmo onde você está, se ajoelhe. Não tenha vergonha não. Se ajoelhe, aí mesmo. Você está no meio de uma multidão, se ajoelhe. Não tenha vergonha não. Está escrito que um dia diante de Jesus, todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E eu digo mais, bem-aventurado aqueles que dobram os joelhos agora, porque estão se rendendo ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que está para voltar a qualquer momento. Então eu peço para você que está ao lado de uma pessoa ajoelhada, eu peço que você que é salvo, coloque a mão no ombro da pessoa ajoelhada. Coloque a mão no ombro da pessoa ajoelhada. E você que está ajoelhado, ore assim, mas faça a palavra sair da boca. Eu vou dizer as palavras e você repete. Ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Coisa linda. Eu estou ouvindo daqui, mas eu quero que Deus ouça também. Eu quero que o céu escute. Diga, meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua santa palavra. E de joelhos dobrados, tendo estas pessoas como minhas testemunhas, eu declaro que me arrependo dos meus pecados e recebo agora o Senhor Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Por favor, meu Deus, apague os meus pecados, apague o meu passado e escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro e me ajude, Senhor, a perseverar até o fim por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todos sempre. Amém. Pode ficar de pé agora, vamos nos levantar e dar para Jesus a melhor salva de palmas. A melhor salva de palmas que já se ouviu nesse lugar. E enquanto você aplaude, diga glória ao teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Jesus. Isso, aplaude. Olha, você está respirando o oxigênio, a presença de Deus. Você está respirando a vida eterna. Oh, glória! Deus abençoe todos vocês. Fiquem na bênção e na paz do Senhor. Você acabou de assistir uma das ilustrações do Reino de Deus, contada por João Ribe Palharim. Entre no canal youtube.com/JoãoRibe e sinta-se à vontade para assistir e baixar gratuitamente esta e mais dezenas e dezenas de ilustrações sobre os mais variados temas. Jesus disse: "O que de graça recebestes, de graça dai." Evangelização permitida, comercialização proibida. Este é um projeto patrocinado pelos Pregadores do Telhado. Saiba mais sobre este trabalho. Acesse pregadoresdotelhado.org.br. Comunicação a serviço da vida. Que maravilhosa ilustração, que lindo! Venha buscar o Roá na Paz e Vida.
nesta quarta-feira, reunião de busca pelo Espírito Santo de Deus em todas as unidades da Paz e Vida em 3 horários, 9 horas da manhã, 3 da tarde ou então 7 horas da noite. Para você encontrar o endereço da Paz e Vida mais próximo de você, por favor, acesse o site www.pazevida.org.br. E você que recebeu o Senhor Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, venha confirmar a decisão que você tomou agora e seja bem-vindo, bem-vinda à Paz e Vida, lugar de gente feliz e ungida. Se você se sente sem ânimo, triste, vazio e sem vontade de viver, deixe o Espírito Santo encher todo o seu ser. Participe nesta quarta-feira, às 9 da manhã, às 3 da tarde ou às 7 da noite. Para endereços, acesse o site pazevida.org.br ou em nossa sede, Avenida Cruzeiro do Sul, 1965, pertinho do metrô Portuguesa Tietê, com amplo estacionamento gratuito. Venha ser cheio do Espírito Santo na Paz e Vida. Paz e Vida. Se você deixar o medo para trás, se você tiver fé, Deus vai realizar muito mais na sua vida. Basta você crer e ter atitudes de fé. Por isso, preste atenção agora no emocionante testemunho de vida do homem de Deus, pastor Joaquim Palharim, e aplique isso na sua vida. Disse Jesus: o que eu vos digo aos ouvidos, pregai-o sobre os telhados. Eu vou te dar o meu testemunho agora de como eu me tornei publicitário, como que eu virei diretor de arte sem ter experiência, como mais tarde me tornei dono do meu próprio estúdio e depois dono da minha própria agência de propaganda. Não foi fácil. Eu vou resumir para você o meu testemunho, porque a minha filha Georgia falou assim: pai, conta, as pessoas sempre perguntam, conta, grava. Falei, tá legal, vou contar. E eu tenho certeza que essa história vai servir de inspiração para você, que está sonhando com uma profissão, com uma carreira, que ama tal segmento e ainda não conseguiu entrar nele. Vou dizer, não desista. Mesmo que todos digam que você não vai conseguir, ou que não vai dar certo, ou digam que você nunca vai ser ninguém na vida, continue firme no teu propósito. Mas anote as etapas pelas quais eu passei. Vou resumir para você. Eu sou o terceiro de 4 filhos. Eu nasci sabendo desenhar. Vivia desenhando, rabiscando. Eu sentia profunda admiração por qualquer pessoa que soubesse desenhar. Por exemplo, o meu primo Vanderlei pintava telas. Eu olhava aquelas pinturas e ficava maravilhado. Puxa, eu quero aprender a fazer isso. Eu ia para Piracicaba, o meu tio Paulo desenhou o Pato Donald ali para mim, eu era criança. E eu fiquei maravilhado. Puxa, como é que o meu tio sabe desenhar? Então eu treinava bastante, eu era autodidata. Mas diziam, eu ouvi isso várias vezes, que eu nunca seria ninguém na vida. Que isso não era profissão. Desenhar não dava dinheiro. E eu até acreditava nisso, mas eu amava a arte. Amava não, amo ainda. Eu amava os desenhos. Quando eu completei 14 anos de idade, eu comecei a trabalhar na General Motors de office boy. Um salário maravilhoso. Porque em 1969, a General Motors, uma multinacional, pagava muito bem os seus empregados, mais do que agora. Ela ainda paga bem, é uma bela empresa, mas naqueles anos, quando eu tinha apenas 14 anos de idade e era um menino, eu ganhava muito bem. Tanto que o diretor de recursos humanos, chamado Domingos, quando me entregou o primeiro pagamento, né, eu era mirradinho, baixinho,
Ele me deu aquele envelope com dinheiro e falou assim: João Ribe, você sabia que você ganha mais do que a maioria dos pais de família do Brasil? Eu não tinha noção, eu era uma criança. Mas eu peguei aquele envelope com dinheiro e atravessei a Avenida Goiás, em São Caetano do Sul, e fui até a alfaiataria do meu pai. Meu pai era um alfaiate muito pobre mesmo. E eu peguei aquele envelope com dinheiro e entreguei nas mãos do meu pai. E ele ficou tão contente que no mês seguinte, quando eu recebi de novo o pagamento, eu fui correndo lá na alfaiataria do meu pai e dei para ele um envelope cheinho de dinheiro. Não pegava nem um centavo. Quando vinha o fim de semana, se eu quisesse ir no cinema, eu ia lá e pedia dinheiro para meu pai. Ô pai, me arruma dinheiro para ir no cinema. Às vezes ele dava, às vezes ele não dava, mas eu não reclamava não. Todo mês, quando eu recebia aquele pagamento na General Motors, eu corria na alfaiataria do meu pai e entregava para ele todo o dinheiro. Cresci na empresa, os americanos gostavam de mim, todo mundo gostava de mim, eu era um mascotinho. E fui recebendo aumentos de salários. Aí a empresa me sugeriu de fazer um curso de contabilidade e eu fiz o curso de contabilidade e ascendi na empresa. Durante 7 anos que eu trabalhei na General Motors, todos os meses, sem exceção, eu entregava o pagamento inteirinho nas mãos do meu pai. Durante 7 anos eu fiz isso. Eu não tinha nem carro. Eu pegava o do meu pai emprestado quando eu precisava. Às vezes ele não emprestava também, mas tudo bem. Eu poderia, se quisesse, na General Motors, tirar um Opala a preço de funcionário e descontar as prestações no meu lerite, mas eu não comprava o carro, porque eu dava o pagamento inteirinho para o meu pai. E eu trabalhava, aos 20 anos, no departamento de contabilidade, e os colegas ao meu lado, formados em administração de empresas, homens casados, ganhavam X de salário. E eu, garoto, solteiro, só com o curso de contabilidade ganhava igual a eles. Nunca peguei o dinheiro para mim, sempre entreguei nas mãos do meu pai. Ajudei muito a minha família. Não me arrependo não, ajudei bastante. Aliás, eu era o único filho que entregava o pagamento inteirinho para o meu pai. Mas eu queria trabalhar com arte, com desenho. E não sabia como. E eu ficava lá na General Motors o dia inteiro na calculadora, fechando balanços de 5 regiões do Nordeste. Era números o dia inteiro. Nas horas vagas, eu ficava desenhando. Aí eu descobri que as agências de propaganda têm departamento de arte e precisavam dos artistas, dos desenhistas, para fazerem os layouts, a marcação de letras, a diagramação. Aí o meu sonho era trabalhar numa agência de propaganda dentro de um departamento de arte. Aí eu saí da GM. Meu pai não aceitou aquilo, ele achou que eu tinha enlouquecido. Ele dizia: como que você sai de uma multinacional, de uma empresa como essa? Fulano trabalha lá e tá rico, Ciclano trabalha na GM e tá rico, e você sai? Porque eu queria trabalhar com desenhos, com arte. Aí fui procurar emprego nas agências. Tomava aquele chá de cadeira 1 hora, 2 horas na recepção. Muitas vezes os diretores de arte não me atendiam. E quando atendiam e olhavam os meus desenhos, eles diziam: você desenha bem, mas o teu traço é amador, você não tem experiência. E nós não podemos contratar nenhum estagiário. Ah, tá bom, muito obrigado. Vivia olhando o jornal. Sempre que aparecia um anúncio procurando o layoutman ou desenhista, fosse o que fosse, eu ia lá, preenchia a ficha. E naquela pergunta, pretensão salarial, eu colocava o mesmo salário que eu ganhava na GM, que era um absurdo de salário.
Mas eles olhavam a minha ficha e ninguém me dava emprego. Também pudera, não tinha experiência. Como é que eu queria ganhar um salário daquele sem ter experiência profissional? Então eu não conseguia arrumar emprego. Aí eu percebi que era esse o problema. Eu tinha preenchido uma ficha de emprego numa agência de propaganda e colocado lá o salário que eu ganhava na GM. Mas eu voltei no dia seguinte e procurei o dono da agência. Falei, é sobre o anúncio de layoutman que vocês publicaram. Ah, nós ainda não decidimos quem que nós vamos contratar. Não, não é isso não é isso. É que ontem eu preenchi a ficha e coloquei que eu quero ganhar X de salário, mas eu quero que vocês risquem isso na minha ficha de emprego. Como assim riscar? É, porque eu não quero salário nenhum. Como assim? Eu quero trabalhar. Não precisa me pagar salário nenhum. Aí ele me levou para o departamento de arte, eu vi lá o pessoal desenhando, o pessoal nas pranchetas. Eu fiquei maravilhado. Puxa, aquele cheiro de tinta, aquele ambiente de arte, de criação. Era lá que eu queria ficar. O dono da agência olhou para mim e falou assim, olha rapaz, você não tem experiência. Eu não posso te contratar. Mas se você não me der um emprego, como é que eu vou ter experiência? Aí ele falou assim, mas eu não tenho prancheta para você ficar aqui. Eu falei, eu trabalho de pé, eu não preciso de prancheta. Ele olhou e disse, rapaz, você vai ficar interrompendo os layoutmans, os diretores de arte, vai ficar toda hora fazendo pergunta, vai atrapalhar o serviço de todo mundo. Não, eu prometo que eu fico quietinho, não abro a boca. Ele ficou me olhando. Não precisa me pagar salário, deixa eu ficar aqui. Rapaz, eu não tenho lugar para você, eu não tenho lugar para te colocar aqui. Eu tenho lugar para um profissional, não para você. Eu só posso contratar mais uma pessoa, não posso deixar você aqui. Falei, puxa vida, eu vou varrer o estúdio, eu vou lavar os pincéis, eu vou lavar as tintas dos godês, deixa eu ficar aqui. Aí o dono dessa agência olhou para mim, falou, tá bom, vai rapaz, fica aí. Ele fez assim, virou as costas, saiu e eu comemorei. Disse, puxa, arrumei um emprego, que bom. E comecei a trabalhar lá sem nenhum salário. O meu pai, para me forçar a voltar para a General Motors, não me dava dinheiro nem para condução, nem para comer. E proibiu a minha mãe também de até fazer uma marmitinha para mim. Então foi uma época difícil. Eu passei fome. Eu sei o que é passar fome. Você olha para mim, você não acredita, não é? Mas eu sei o que é ficar com a barriga roncando, não comer nada o dia inteiro. Eu chegava a desmaiar na rua de tanta fome. Uma vez estava chovendo, eu estava no ponto de ônibus esperando a condução e senti tanta fraqueza, desmaiei no ponto de ônibus, fiquei caído numa poça d'água, eu escutava as pessoas em volta conversando. Olha, será que ele morreu? Mas ninguém me ajudou. Eu fiquei lá caído na poça d'água, na chuva. Era fome, era fraqueza. Então eu sei o que é não ter dinheiro nem para comprar uma coxinha, um lanche, um salgadinho. Eu sei, viu? Acredite em mim, o que é não ter dinheiro nem para pegar um ônibus. Mas eu arrumei aquele emprego. Eu tinha que continuar. Em 3 meses eu aprendi várias coisas. Aí eles olharam para mim e falaram, tá bom, nós vamos te dar uma pequena ajuda de custo. Aí eu comecei a ganhar um dinheirinho, mas era muito pouco. Mas já dava para comer pelo menos, não é? Fiquei mais 3 meses naquela empresa. 6 meses depois eu arrumei emprego em outra agência de propaganda no Pacaembu, de assistente de arte. Salário minúsculo também, muito pequeno o meu salário. Mas feliz porque eu estava trabalhando com desenhos, com arte. E na época eu morava em Santo André, num quarto e cozinha cheio de goteiras. E eu pegava um ônibus até o Parque Dom Pedro, subia a ladeira Porto Geral, pegava o ônibus Circular Avenida,
descia na ponte do Pacaembu, andava vários quarteirões a pé e trabalhava como ajudante de arte ali naquele estúdio. Ganhava muito pouco mesmo. Por isso, na hora do almoço, eu comia lanche ou salgadinhos. Às vezes não tinha dinheiro nem para um salgadinho, então não comia. Mas feliz da vida, porque eu estava trabalhando com aquilo que eu gostava. Nessa época, eu me converti. Outro dia eu conto o meu testemunho de conversão. Mas eu vou resumir. Eu me converti e frequentava uma pequena igreja de bairro. E eu vivia perguntando para Deus: ó Deus, por que eu sou tão pobre? Eu não faço mais coisas erradas. Eu venho para a igreja na quarta-feira à noite, depois de um dia de trabalho. Eu venho para a igreja na sexta-feira à noite, depois de um dia de trabalho. Sábado eu vou ajudar o evangelismo, vou distribuir folhetos na feira, até no cemitério eu vou distribuir folhetos. No domingo de manhã eu estou na igreja. No domingo à noite eu volto para a igreja. Eu mudei de vida. Puxa, meu Deus, por que o Senhor não me abençoa? Por que eu sou tão pobre? Eu vivia perguntando isso para Deus. Senhor, por que eu sou tão pobre? E a vida naquela dificuldade. Deus, meu Deus, por que eu sou tão pobre? Me responde, Senhor, por que eu sou tão pobre? Por que o Senhor não me abençoa? Um dia, Deus mandou a resposta através do tesoureiro da igreja. Terminou a reunião. Eu me lembro, aquele tesoureiro chamava-se Doroti, e ele chegou para mim e falou assim: João Ribe, você é dizimista? E eu já tinha a resposta pronta, na ponta da língua. Eu falei: não, eu não sou dizimista porque eu ganho pouco. E ele me disse: engano seu, você ganha pouco porque não é dizimista. E eu fiquei irado com aquilo. Não gostei do que o tesoureiro me falou. Ele não sabia da minha vida, que eu contava as moedinhas para pegar o ônibus, na época não tinha vale transporte. Ele não sabia da minha vida. Não gostei do que ele me disse. Por acaso ele me via na hora do almoço comendo um lanche simples ou um salgadinho e muitas vezes nem comendo nada porque não tinha dinheiro. E ele veio me falar que eu estava enganado, que eu ganhava pouco porque eu não era dizimista. Eu não gostei daquilo, mas era a resposta de Deus. Eu não vivia perguntando para Deus: Senhor, por que o Senhor não me abençoa? Por que eu ganho tão pouco? Por que eu não prospero? Quando Deus mandou a resposta, eu não gostei. Peraí, esse tesoureiro não sabe da minha vida. Ele vem falar que eu ganho pouco porque eu não sou dizimista. Eu nem conversava mais com aquele tesoureiro, não cumprimentava ele na igreja. Num domingo à noite, eu estava sentado na igreja, o pastor pregando, e eu sentava bem perto do púlpito do lado direito assim. E o pastor pegou a palavra de Deus, que não estou pegando agora, e abriu no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, e leu o versículo 8, que diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? No dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Aí o pastor fechou a Bíblia, apontava na minha direção e dizia bem bravo: ladrão, ladrão. Ele só apontava, ele não olhava para mim. Mas eu sabia que era para mim. Ladrão, ladrão, quem não devolve o dízimo é um ladrão, e os roubadores não herdarão o reino dos céus. Devolve o dízimo, seu ladrão. Puxa, eu fiquei pasmo. Eu pensei: peraí, quer dizer que além de pobre, eu sou ladrão? Que igreja é essa que eu vim parar? E fiquei chateado com aquela palavra. Naquela mesma reunião,
pastor pegou os impressos de santo dízimo, os envelopes, e começou a dizer: pegue aqui o envelope de dízimo e pare de roubar a Deus. Eu me levantei e fui pegar o envelope do dízimo, só para o pastor pensar que eu ia dar o dízimo. Mas eu já tinha decidido que eu não podia, eu ganhava muito pouco. Como que eu ia dar o santo dízimo se o meu salário não dava nem para mim? Se eu não ganhava nem para o meu próprio sustento, como é que eu ia dar o dízimo se nunca sobrava? Mas eu peguei o envelope do santo dízimo e coloquei dentro da minha Bíblia. E continuei naquela dificuldade, trabalhando de assistente de arte numa agência de propaganda no Pacaembu. Aí eu me lembro bem que ao receber o meu pequeno pagamento, eu pensei, já que o meu salário não dá nem para mim, já que sempre falta no final do mês, quer saber? Eu vou dar o santo dízimo. Assim aquele pastor para de me xingar de ladrão. Eu ganhava na época 1938, eu não lembro que moeda era, mas era um pequeno salário, muito pouco mesmo. Separei R$ 193,80, coloquei dentro daquele envelope de dízimo e no domingo à noite o pastor mandou que todos que tinham trazido o santo dízimo que entregassem no altar. E fizeram aquela fila, né? O pastor ia pegando o envelope de santo dízimo de todo mundo. Eu peguei o meu envelope de dízimo, que estava com R$ 193,80, e fui na fila também, mas pensando, dou ou não dou? Entrego ou não entrego? E a fila andando. Dou ou não dou? Dou ou não dou? E a fila andando. Será que eu entrego? Meu salário não dá nem para mim. Eu ganho tão pouco, nunca sobra nada. Agora a primeira coisa que eu fiz é separar o dízimo e entregar. Dou ou não dou? Dou ou não dou? Quando eu cheguei perto do altar, o pastor arrancou o envelope da minha mão. Eu levei até um susto. Voltei para o meu lugar aborrecido, chateado, sentei lá, não dei um glória a Deus, fiquei amuado, cabisbaixo. Puxa vida, agora é que eu vou passar necessidade mesmo? Meu salário não dava nem para mim e eu pego 10% e dou na mão desse pastor? Onde é que eu estou com a cabeça? A reunião terminou e eu fui para o meu quarto e cozinha chutando as pedras. Não tinha carro, não tinha nada. Cabisbaixo. Como é que eu pego 10% do meu salário e dou na igreja? Fiquei arrasado. Bom, vou economizar esse mês. Vou ficar sem almoçar todo dia, porque senão o dinheiro não vai dar nem para pegar e ir trabalhar. No dia seguinte, na segunda-feira, na hora do almoço, lá no estúdio, no Pacaembu, os funcionários dizendo: ô João Ribe, vamos almoçar, vamos almoçar. E eu, sem dinheiro, dizia: não, tudo bem, eu vou ficar aqui. Tem algumas coisas para fazer ainda. Não, João Ribe, vamos almoçar. Não. Porque eu tinha dado o dízimo ontem. Tinha entregado 10% do meu salário. Eu tinha que economizar, então não ia almoçar. Mas pensei, poxa, na hora do almoço, eu tenho aqui quase 2 horas de almoço. Eu não vou trabalhar na hora do almoço também. Olhei para trás, tinha o jornal Estado de São Paulo de ontem, domingo. Era dessa grossura o jornal. Eu peguei aquele jornal, abri na prancheta. Falei, eu vou ficar lendo o jornal. Mas quando eu abri, caiu nos classificados, empregados procurados. E eu vi um pequeno anúncio lá escrito assim: diretor de arte. Agência de propaganda procura diretor de arte. E tinha lá o endereço, Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, número 290, 4º andar. Eu fiquei pensando,
quanto será que ganha um diretor de arte? Porque um dia eu vou ser também um diretor de arte. Quanto será que ganha um diretor de arte? Olhei no relógio, pensei, bom, se eu pegar o ônibus e for até a Praça da Sé, eu vou nessa agência e pergunto quanto ganha um diretor de arte, para eu saber quanto que eu ganharei um dia, quem sabe? Porque o meu desejo era crescer na profissão. Eu vou lá correndo, vou aproveitar a hora do almoço, vou lá correndo. Peguei o ônibus, desci na Praça da Sé, fui até o comecinho da Brigadeiro, é esse prédio aqui. Entrei, fui no quarto andar, levei um susto na hora que eu cheguei. Tinha, olha, dezenas e dezenas de candidatos ao emprego. Todos eles com portfólios debaixo do braço. Portfólio é o desenho, né? A tua experiência profissional, o que você já fez em propaganda, os layouts, etc. É com isso que as pessoas que desenham arrumam emprego. Mas eu fui lá de mãos vazias. Eu só queria saber quanto ganhava um diretor de arte. E como eu estava na hora do almoço, eu estava com muita pressa. Porque eu ia fazer aquela pergunta, quanto ganha um diretor de arte, e voltar para o Pacaembu, não é? Eu tinha que ser rápido. Aí fiquei olhando e falei, puxa vida, tem muita gente aqui. Onde será que é a sala do dono? Aí eu vi uma sala com a porta aberta. Eu pensei, deve ser a sala do dono. Nem falei com a secretária e fui entrando naquela sala. Era a sala do dono, sim. O dono estava sentado na cadeira dele, uma mesa enorme. E ao lado dele estava o diretor de arte atual, que o ajudaria a selecionar o novo diretor de arte, já que aquele iria trabalhar na McCann Erickson, uma grande agência de propaganda, e estava ajudando o dono a selecionar o novo diretor de arte. Aí, a hora que eu fui entrando, o dono me olhou feio e disse assim, o que o senhor deseja? Eu falei com a voz miúda, é sobre o emprego de diretor de arte. Ele falou assim, preenche uma ficha e espera lá fora. Aí eu entrei na sala dele, eu invadi a sala dele. Falei, não, eu não vim procurar emprego. Eu quero saber quanto é que ganha um diretor de arte. O homem estava sentado na poltrona dele, olhou para o diretor de arte ali. O diretor de arte fez assim, né, insinuando que eu era biruta. Eu vi ele fazendo isso, mas nem dei bola. Então, quanto ganha um diretor de arte? Aí o dono, sentado, olhou para mim e falou assim, você sabe desenhar? Eu falei, sei, desenho desde criança. Sabe manchar layout? Eu sabia, mas não era nada tão profissional, não é? Eu falei, sei sim. Você sabe fazer marcação de letras e diagramação? Eu mal sabia. Porém, na pressa, disse para o homem, sei sim, moço, quanto ganha um diretor de arte? Aí ele, olhando para mim, você sabe fazer arte final, calcular o corpo das letras, fazer pestape? Eu sei, moço, eu sei. Mal sabia, eu nem sabia direito. Falei, sei sim, moço, quanto ganha um diretor de arte? Porque eu estava com pressa. E você sabe acompanhar o tráfego do material, acompanhar tudo até a publicação no veículo? Você sabe encaminhar a ordem de serviço para o departamento de cobrança? Eu sabia na teoria, né? Mas na pressa eu respondi para o homem, eu sei sim, moço, quanto ganha um diretor de arte? E ele não me falava. Aí ele disse assim, rapaz, você sabe dirigir fotografia, iluminação? Eu nunca tinha dirigido foto nenhuma. Eu não entendia nada de iluminação, mas na pressa, querendo ir embora logo, moço, eu sei, por favor, quanto ganha um diretor de arte? Ele olhou para mim e falou assim, você se chama como? Eu falei, João Ribe. Ele não entendeu, me pediu para soletrar. Quando eu acabei de soletrar, eu com pressa, falei, moço, quanto ganha um diretor de arte? Ele olhou para mim e falou assim, você tem telefone? Eu falei, não, moço, eu não tenho telefone. Quanto ganha um diretor de arte? Aí ele pegou e falou para mim, ô rapaz, você não tem um telefone nem de recado? Eu falei, anota aí o da minha sogra. E deu o telefone da minha sogra. Ele levantou, me deu a mão e falou assim, tá bom, João Ribe. Qualquer coisa a gente entra em contato. Na minha pressa eu falei,
tá, muito obrigado. E saí da sala dele, estou lá chamando o elevador com a maior pressa. Puxa, eu preciso voltar para o Pacaembu, tenho que correr, não posso ser mandado embora do meu emprego, estou chamando o elevador, vem logo o elevador. Aí, ele não me falou quanto ganha um diretor de arte. Eu vou voltar lá. Não, vou embora, já está tarde. E fui embora sem saber quanto ganhava um diretor de arte. Naquela semana inteira eu ia trabalhar e não almoçava, porque eu tinha dado o santo dízimo na igreja domingo passado. Então a semana inteira fiquei sem almoçar. Mas quando chegou o sábado, eu falei, vou na minha sogra. Vou tirar a barriga da miséria, vou lá. Quando eu cheguei, a minha sogra me recebeu no portão e falou assim, ô João Ribe, o Jorge Medawar ligou aqui para você. Eu falei, quem? O Jorge Medawar. Eu não conheço ninguém com esse nome. Ela me disse, ô João Ribe, você deve conhecer. Ele ligou para cá te procurando. Ele disse que é de uma agência de propaganda na Brigadeiro Luiz Antônio. Eu falei, é? Ele chama Jorge? Eu não sabia nem o nome do homem. O que ele queria? A minha sogra disse, não sei, ele mandou você ir segunda-feira lá falar com ele. Eu falei, tá bom, segunda-feira eu vou. Aí fui para a igreja, sábado e domingo, triste, chateado. Tinha dado o dízimo domingo passado. Estava triste na reunião, não dava um glória a Deus. Estava ali, abatido. Aí na segunda-feira, eu fui trabalhar, quando deu hora do almoço, eu corri lá para o centro da cidade de São Paulo. Fui lá na Brigadeiro Luiz Antônio, número 290, quarto andar. Quando eu cheguei, não tinha ninguém. Só estava o dono lá na sala dele. O pessoal tinha saído para almoçar também. Aí a secretária me conduziu até ele. João Ribe, entra, senta aí. E eu sentei. Pensei, eu acho que algum emprego ele vai me arrumar, Algum emprego ele vai me arrumar. Aí sentei na frente dele. E ele falou, João Ribe, eu percebi que você está precisando de dinheiro. Aí eu fazendo cara de pobrezinho, de coitado. Eu falei, é verdade. Eu moro num quarto e cozinha cheio de goteiras. Moro em Santo André, pego 2 conduções, ando muitos quarteirões a pé, não tenho carro. É uma dificuldade muito grande. E ainda, o quarto e cozinha que eu moro lá em Santo André é mal assombrado, porque antes de mim morou uma macumbeira lá há 8 anos. Eu escuto barulhos, vejo vultos, tentando sensibilizar o homem. Ele ficou me olhando. Falei, tua vida não tá fácil não, hein, João Ribe? E eu fazendo aquela cara de pobre, de coitado. Porque o pobre pensa que se fizer cara de coitado vai comover o rico. Então, eu fazendo aquela cara de coitado, pois é, estou passando muita necessidade. Aí ele olhou para mim e falou assim, João Ribe, você quer ser meu diretor de arte? Eu levei um susto, não esperava aquela pergunta. Eu levantei da cadeira, olhei para ele e falei assim, eu quero, quanto ganha um diretor de arte? Eu queria saber quanto ganhava um diretor de arte. Aí ele ficou sem graça, ficou se mexendo na poltrona dele, dizendo para mim, e eu de pé na frente dele, assim, todo ansioso. E ele dizendo, ora, quanto ganha um diretor de arte? E eu esperando, Quanto ganha um diretor de arte? Eu vou te pagar 5.000. Poxa, eu ganhava 1.938. Passar para um salário de 5.000 era um grande salto. Eu fiquei contente, mas eu olhei para ele e disse assim, 5.000? Achando muito. Eu queria que ele confirmasse, eu queria saber se eu ouvi direito. 5.000? Mas ele pensou, e ele não entendeu o meu espanto. Ele pensou que eu achei que era pouco. Um diretor de arte ganhar 5.000? 5.000? Ele pensou que eu achei pouco.
Aí ele ficou mais sem graça ainda e eu de pé olhando para ele. Eu só queria que ele dissesse, 5 mil, para eu ficar comemorando, oba! Mas eu fiquei olhando para ele e ele sem graça. Aí eu entendi que ele pensou que eu achei pouco. Aí ele, ora, João Ribe, e me olhando, 5 mil, 5 mil, 5 mil, ora, 5 mil. 5 mil fixo, fora 10% de tudo que o departamento de arte produzir. Aí eu olhei para ele e falei assim, bom, quando é que eu começo? Ele falou, hoje. Eu falei, não, hoje eu não posso. Eu tenho que ir lá na agência que eu trabalho, tenho que me despedir do pessoal. Posso começar amanhã? Ele falou, pode, começa amanhã então. Eu falei, que horas que eu tenho que entrar? Ele falou, entra a hora que você quiser, você é diretor de arte. Eu falei, não, eu quero entrar no horário que a empresa está aberta. Aí ele olhou para mim e falou assim, a moça da limpeza chega aqui 8 horas da manhã. Eu falei, tá bom. No dia seguinte, eu cheguei antes da moça da limpeza. Você acha que eu ia perder aquela oportunidade? Aí ela chegou, abriu a agência para fazer a limpeza e eu entrei. Fiquei todo feliz, todo contente. Puxa, arrumei um emprego de diretor de arte. Mas como é que eu vou fazer? Eu não tinha experiência. Nunca tinha sido diretor de arte. Olha, eu não preenchi ficha, não mostrei o portfólio, não mostrei nenhum desenho, porque se eu tivesse mostrado, ele não me contrataria. Eu era muito amador ainda. Eu não tinha experiência para ser um diretor de arte, mas arrumei um emprego de diretor de arte. E numa agência de propaganda, funciona assim. É o diretor de arte e o diretor de criação. O diretor de criação é um redator. Ele faz o texto, o título. E o diretor de arte faz o layout, a diagramação. Era assim naquela época. Não tinha CorelDRAW, não tinha InDesign, não tinha esses programas gráficos de hoje, entendeu? Era tudo na mão mesmo, era tudo desenhado. Eu falei, bom, agora vou ter que me virar. Vou ter que me virar aqui. Um dia, o diretor de criação chegou para mim e falou assim, olha, nós temos que criar um anúncio para a revista Veja, página inteira, de tal e tal produto. E eu não sabia nem por onde começar. Eu olhei para o diretor de criação e falei assim, você já teve alguma ideia? Estou pensando em fazer assim, assim, assim. Boa ideia! Era assim que eu trabalhava. Enrolei um mês. Quando terminou aquele mês, a secretária do dono chegou para mim e falou assim, João Ribe, o seu Jorge quer falar com você. Está te esperando lá na sala. Eu pensei, vai me mandar embora. Ele já viu que eu não tenho experiência, vai me mandar embora. Eu entrei na sala. João Ribe, senta aí. Lembra aquele anúncio da revista Veja, papapá? Olha quanto eu cobrei de arte final do cliente. Eu vi o valor. Ô, seu Jorge, não precisa me mostrar, não. Não, estou te mostrando porque 10% é teu. E ele digitou lá na calculadora. Lembra aquele catálogo para tal cliente? Lembro. Olha quanto eu cobrei do cliente. Me mostrou a nota fiscal. Falou, seu Jorge, não precisa me mostrar. Não, é porque 10% do que eu cobrei é teu. Digitou 10% lá na máquina. E foi me mostrando nota por nota do mês inteiro. Somou um monte de coisa. E eu sentado lá na frente dele. Aí ele deu o total. Eram aquelas calculadoras de bobina, a máquina mecânica ficava assim, calculando. Aí deu o total. Jorge Medaora arrancou a fita, olhou o total, abriu a gaveta, na época se pagava em dinheiro, começou a pegar maços de dinheiro e jogar dentro de um envelope grande. Pegava maços de dinheiro e jogava dentro do envelope grande. Maço de dinheiro jogava dentro do envelope grande e eu só assim. Eu só acompanhando. Aí ele pegou o envelope, colocou a fita da máquina, grampeou e falou assim, tá aqui, João Ribe. 32 mil, confere aí. 32 mil?
32 mil. Não, seu Jorge, não precisa conferir nada não, muito obrigado. Aquele envelope cheio de dinheiro. Cheio de dinheiro. Você acredita nisso? Em uma semana, sem ter experiência, sem ter procurado emprego, sem fazer ficha, sem mostrar portfólio, sem ter qualquer tipo de conhecimento, eu virei diretor de arte. No mês passado, eu ganhava 1.938. Meu primeiro dízimo foi 193,80. 30 dias depois, eu estava ganhando 32 mil. Meu segundo dízimo foi 3.200. Quando eu entreguei aquilo na igreja, no final da reunião, aquele tesoureiro que eu não gostava veio falar comigo. Só que agora eu estava todo feliz, né? O tesoureiro olhou para mim e falou assim: "Ê, João Ribe, vai ficar rico, hein?" Porque ele viu o dízimo de 3.200, que foi muito dinheiro naquela pequena igreja. "Ê, João Ribe, vai ficar rico, hein?" Eu falei: "Com a ajuda de Deus eu vou." Olha, em 3 meses, comprei carro, comprei casa, mobiliei a casa inteira. Em 3 meses minha vida foi transformada. Foi assim que eu comecei como diretor de arte. Foi assim que eu venci na vida como publicitário. Depois, acabei tendo o meu estúdio próprio. Aí o meu estúdio próprio virou uma agência de propaganda e eu trabalhava pouco e ganhava bastante. A minha agência de propaganda era na Avenida Paulista, no mesmo prédio que hoje está a Rádio Jovem Pan. Então eu ganhei dinheiro em propaganda, ganhei dinheiro em publicidade. Esse é o meu testemunho. Ganhei dinheiro com arte. Até hoje eu pinto, desenho, ó, algumas telas que eu pintei, tá vendo? Isso aqui é a Bianca amamentando o João Mateus, meu neto, eu fiz a tela. Essa outra tela aqui é o Giancarlo e a Bianca quando eram pequenos, quando eram crianças. Eu tenho várias telas. Esse foi um boi que eu pintei para o Dr. Granja, que ele é fazendeiro, ele gosta de boi, eu pintei esse boi para ele. Essa daqui é a minha cachorrinha Cristal, com a minha esposa. Fiz também essa tela, tudo técnica de aquarela. Eu gosto de arte até hoje. Mas outro dia eu vou te contar como é que eu me tornei pregador. Como que Deus me trouxe para isso. Por enquanto eu estou te contando a história da minha vida como publicitário. Ganhei dinheiro como publicitário. Fiz um patrimônio como publicitário. É isso. Não desista do seu sonho. Mesmo que digam que você não vai conseguir, que você nunca vai ser ninguém na vida. Você acha que você vai ser? Você acredita que você vai ser? Então vá em frente. Mas, detalhe importante, seja fiel a Deus. Seja dizimista e ofertante fiel. Deus é o único que tem poder para abrir portas aonde não tem porta. Se eu fosse contar só com a minha experiência, eu não teria me tornado diretor de arte em altíssima velocidade. Eu não teria me tornado dono de estúdio e depois de agência de propaganda em tão pouco tempo. Nunca foi a minha própria capacidade, é isso que eu quero que você entenda. Tudo bem, eu desenho bem, né? Sou uma pessoa criativa, gosto disso. Mas não foi o meu talento que me fez ganhar dinheiro. Foi Deus que me abençoou. Eu quero que você acredite nisso. As pessoas falam: "Não, eu não devolvo o santo dízimo porque nunca sobra." Olha, Deus não quer sobra. Santo dízimo não é sobra, é primícia. E Deus requer da gente fidelidade, sabe? Não é nem tanto fé. Para ser dizimista, não é fé, é obediência. O primeiro dízimo que eu devolvi, eu nunca vou esquecer, 193,80. Para mim era muito dinheiro. Claro que para Deus aquilo não era nada. Mas o que foi que Deus viu naquele meu primeiro dízimo? Obediência. Eu não devolvi aquele dízimo
porque eu queria ser fiel a Deus ou porque eu amava a Deus. Eu só devolvi aquele primeiro dízimo para o pastor não me xingar mais de ladrão, para eu não ser acusado de estar roubando a Deus. Não foi por amor, nada. Não foi por fidelidade. Mas mesmo assim, ao devolver o santo dízimo, Deus me viu em secreto e abriu as portas. Você vê? Virei diretor de arte sem ter experiência, sem ter mostrado meu portfólio, sem ter mostrado nenhuma experiência profissional e sem experiência mesmo, hein? Veja só, Deus abençoa. Então, seja você de que ramo for. Qual é o teu sonho? O que é que você quer fazer? Quer passar num concurso e não consegue? Você já devolveu o santo dízimo? Faça isso. Deus vai te abençoar. Você quer abrir um negócio próprio? Tem até o capital, mas não consegue, nem sabe o que fazer da vida? Devolva o santo dízimo. Dê para Deus as primícias. Você quer mudar de profissão e não sabe como? Eu queria mudar de profissão, não queria mais trabalhar em contabilidade, eu queria trabalhar em arte. Você quer mudar de ramo e não sabe o que fazer? Devolva para Deus o santo dízimo. Seja fiel. Deus vai te abençoar. E eu quero que você, ouvindo esta palavra, experimente. Aliás, não sou eu que digo experimente. É o próprio Deus que diz: fazei prova de mim. Fazei prova de mim. Você vai ver se eu não vou abrir as janelas dos céus e derramar aquela tal bênção que advém a maior abastança. Deus diz: e por causa de vós, dizimistas e ofertantes fiéis, eu repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto do vosso trabalho, e a vossa vide no campo não vos será estéril, e todas as nações vos chamarão de bem-aventurados. Deus está dizendo: quer prosperar? Quer ser uma pessoa bem-sucedida? Quer ser uma pessoa bem-aventurada? Então, me devolva o que é meu. Sabe? Deus é o Criador dos céus e da terra, é o possuidor de todas as coisas. O santo dízimo nada mais é do que um pagamento de royalties, pagamento de direitos autorais ao Criador de todas as coisas, aquele que te deu a tua vida e aquele que te salvou. E mais, que tem te abençoado, que tem te guardado, que tem te protegido. Devolva o santo dízimo. Devolva as ofertas alçadas. Quando Deus reclamou usando o profeta Malaquias, ele fez a pergunta. Essa pergunta é para você também. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Ó, o santo dízimo é a 10ª daquilo que você ganha. Seja você um profissional liberal, uma profissional liberal, seja você um comerciante, um microempresário, uma microempresária, seja você um grande empresário, seja de que ramo for, funcionário público, professor, aposentado. Deus, Ele faz o dinheiro render, Ele repreende o devorador de modo que você não vai gastar nem com remédios. Deus repreende os assaltantes, os prejuízos. Quando você é fiel, Ele faz o dinheiro render na tua mão. Então, seja fiel. Você nunca devolveu o santo dízimo. Deus está dizendo: fazei prova de mim. Faça a prova de mim. Está duvidando? Faça a prova de mim. Para que é que Deus quer o teu santo dízimo, a tua oferta alçada? Deus precisa de dinheiro? Você acha que eu, quando devolvi aquele primeiro dízimo de 193,80, você acha que Deus estava precisando de 193,80? Deus não precisa de dinheiro. O que é que Ele faz com o nosso santo dízimo? O que é que Ele faz com a nossa oferta?
As despesas da obra, são muitas as despesas, principalmente as despesas de evangelismo. Quando você deposita o seu santo dízimo, você está patrocinando a pregação do Evangelho. Nós estamos aqui na TV, em 2 redes de televisão. Aliás, 3, né? Tem uma também lá no Rio Grande do Norte. Nós estamos numa rede de rádios, evangelizando. Claro que isso tem uma despesa enorme, que só cresce. Para que Deus quer o teu santo dízimo, a tua oferta alçada? Para pagar essas despesas. Nós pagamos muito, muito, muito todo mês. Inclusive com literaturas que distribuímos gratuitamente. Então quero que você anote as contas que eu vou te passar e fielmente, viu? Fielmente mesmo, deposite o santo dízimo. E se puder, deposite a oferta alçada igual ao dízimo. Mas faça isso. Faça pela fé. Deposite. Deus está te vendo em secreto. Ele vai repreender o devorador, ele vai repreender a doença, ele vai repreender os bandidos, os assaltantes. Ele não vai deixar você perder dinheiro, ele não vai deixar você fazer mau negócio. E se você já fez mau negócio, ele vai abençoar para você recuperar o que perdeu, viu? Deus promete, eu vou abrir as janelas dos céus sobre a tua vida. Então, pegue, anote direitinho essa conta, está aí no rodapé, a conta no Banco Bradesco. Agência 1074, conta corrente 7733, dígito 0. Simples assim. Agora, se você quiser fazer um Pix, use também o seu celular. Olha que fácil. Você pega o celular e faz um Pix. Nem precisa ir no banco. Faça um Pix, para essa chave. O celular 97737 7677. Ou se você quiser usar a chave Pix e-mail, olha só, doar@pregadoresdotelhado.org.br. Aí eu quero que você pegue esse recibo, esse comprovante da sua transferência, o comprovante do seu Pix, o comprovante da sua doação e encaminhe para este mesmo celular que é a nossa chave Pix. 11 97737 7677. Envie também o seu nome completo, porque nós vamos colocar o seu nome no livro de ouro dos pregadores do telhado e vamos ficar orando por você 24 horas por dia, para Deus cumprir a sua palavra, para que você prospere, para que as janelas dos céus se abram sobre a sua vida. Tá certo? Deus manda você devolver o dízimo e a oferta alçada, não é porque ele precisa de dinheiro, não. Isso é para a obra evangelística, é para a pregação do Evangelho. Faça isso. E Deus vai te prosperar, Deus vai abrir as janelas dos céus, Deus vai repreender o devorador e o prejuízo da sua vida. Amém? Creia, tome posse. Deus ama ao que dá com alegria. Faça isso com alegria. Eu, quando devolvi o primeiro dízimo, foi por tristeza. Mesmo assim, Deus honrou. Mas seja por tristeza ou por alegria, faça por obediência. Devolva o santo dízimo e, se possível, a oferta alçada também, que é igual ao santo dízimo. Amém? Deus abençoe poderosamente a sua vida e, através da sua fidelidade nos dízimos e nas ofertas alçadas, que o Evangelho avança no nosso país e nunca foi tão necessário pregar a palavra de Deus. Muito obrigado. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Pregadores do Telhado. Comunicação a serviço da vida. Testemunhos de paz e vida. Como é seu nome completo? Rosana Maria dos Santos. Rosana, o que estava acontecendo? Eu tinha um câncer de ovário, passei 3 anos com câncer.
tive que viajar para São Paulo e fazendo parte da Paz e Vida lá da Vila Sabrina, eu fui curada. E retornei de volta para aqui para Recife e vim curada, em nome de Jesus. Olha que coisa interessante. Durante 3 anos você teve um câncer. Foi. Como é que você foi parar em São Paulo? Você saiu do Recife e foi para São Paulo por motivo de saúde mesmo? Para se tratar? Foi, porque aqui em Recife não podia fazer a minha cirurgia. Fiz uma cirurgia de laparectomia exploradora, quase morri, fiquei entubada. E quando eu já estava no final da morte, Jesus veio e me deu a vida. Foi curada? Fui curada. Todo mundo achava que você ia morrer? Foi. Quando eu voltei aqui para Recife, meus familiares me recebeu pensando que ia receber eu no caixão, mas quando eu cheguei, eu estava viva. Foi. Vive com saúde. E com saúde, graças a Deus. Estou aqui contando meu testemunho. Vem cá, para as pessoas que estão com uma doença brutal como era a sua, o câncer, que mata, a gente sabe que mata, né? Alguns têm tratamento, outros não. Você que viveu 3 anos com essa doença, você chegou a emagrecer, perder peso? Cheguei, fiquei muito magra. Eu pensei que eu ia morrer, eu olhava para o espelho e eu não sabia mais quem era eu, só via osso e... Ficou pele e osso? Foi. Você chegou a pesar quantos quilos? 52 quilos. 5,2. Foi. Os médicos diziam que eu ia morrer, porque o tumor que eu retirei, ele infectou todo o meu sangue. Espalhou pelo corpo. Foi. O câncer já estava em 3º estágio, muito avançado. Os médicos de São Paulo, ele já estava dando a morte. Meu marido ficou desesperado. Lá em São Paulo eu fiquei sozinha. Foi eu e Deus. E sempre eu indo de manhã para a Paz e Vida. Mesmo doente, fraquinha, você ia fazer a campanha? Ia. Lá na Vila Sabrina, em São Paulo? Em São Paulo. E aí? E aí Jesus me deu vitória. Graças a Deus. Não tem mais nada? Nada. Sumiu o câncer? Sumiu. Como é que os médicos explicam isso? Eles ficam abismados. Quando eu chego no meu oncologista, eles ficam perguntando como foi. Os médicos ficam te perguntando como foi? Aí eu falei pra ele que foi Jesus que me curou. E eles ficam com que cara quando você fala, foi Jesus que me curou? Ficam calados. Eles devem ficar calados e pensando assim, eu posso até não acreditar em Jesus, mas aí está essa moça que era pele e osso, eu mesmo desenganei, os outros médicos desenganaram, e agora está aí curada. Eu posso até não acreditar em Jesus, mas tenho que acreditar no milagre que ela viveu, o milagre que eu estou vendo na minha frente. O médico fica calado, porque ele está vendo a prova do milagre. Glória a Deus, glória a Deus. E todos aqueles que estão com esse problema, nunca desista, confie no Senhor, que do jeito que eu tive minha vitória, vocês vão ter também. Você está feliz? Muito com o Senhor. Glória a Deus, vamos aplaudir ao nome de Jesus. Parabéns, teu testemunho me edificou muito. Que maravilha! Você viu? Você imagina um médico que precisou estudar 5 anos de faculdade de medicina e antes disso ainda teve que passar no vestibular para medicina e depois de 5 anos ele ainda precisa fazer mais 1 ano de residência e do alto do seu conhecimento ele se render ao poder extraordinário de Deus. É isso que espera por você num encontro de paz e vida. Você vai aprender a interagir com o céu para provocar um milagre da cura, da libertação e da prosperidade através das campanhas de oração, dos propósitos, em um encontro de paz e vida. Então, você de Pernambuco, por favor, anote este endereço e compareça quarta-feira na sede estadual da Paz e Vida de Pernambuco, Avenida Caxangá, número 5013, na Várzea, em Recife. Avenida Caxangá, número 5013, na Várzea, em Recife, em 3 horários, 9 horas da manhã, 3 da tarde ou 7 da noite. Mas tem Paz e Vida em praticamente todo o país. O Brasil é grande, mas temos Paz e Vida em praticamente todos os estados. Para você encontrar o endereço da Paz e Vida aí pertinho de você, por favor, acesse o site www.pazevida.org.br. Todos nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, esperamos por você.
Se você se sente sem ânimo, triste, vazio e sem vontade de viver, deixe o Espírito Santo encher todo o seu ser. Participe nesta quarta-feira, às 9 da manhã, às 3 da tarde ou às 7 da noite. Para endereços, acesse o site pazevida.org.br ou em nossa sede, Avenida Cruzeiro do Sul, 1965, pertinho do metrô Portuguesa Tietê, com amplo estacionamento gratuito. Venha ser cheio do Espírito Santo na Paz e Vida. Paz e Vida. Bom, chegamos ao encerramento do programa Mensagens de Paz e Vida deste domingo. Obrigado pela sua companhia. Você já vai receber a bênção sacerdotal. Mas antes disso, um lembrete, hein? Não falte dia 9 de janeiro, no início da campanha de oração, 12 semanas de oração para 12 meses de bênção, em todas as unidades da Paz e Vida. Só que na sede nacional, domingo dia 9 de janeiro, às 10 da manhã, quem espera por você é o fundador e presidente vitalício da Paz e Vida, João Ribe Palharim. Neste dia, no domingo, também será a primeira Santa Ceia do ano de 2022 e quem é salvo não perde a Santa Ceia. Anote o endereço. Avenida Cruzeiro do Sul, 1965, em Santana, pertinho do metrô Portuguesa Tietê, com estacionamento amplo e gratuito. Pastor João Ribe espera por você às 10 horas da manhã na sede nacional da Paz e Vida. E agora com fé, com muita fé, tome posse da bênção sacerdotal. Uma bênção criada por Deus para abençoar você. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Amanhã estaremos aqui de volta na TV Gazeta às 11 da noite. Deus te abençoe. Tchau.